Em 6 dias é uma obra provocante que reúne 50 cientistas, com doutorados em diferentes áreas do conhecimento, para defenderem a crença em uma criação bíblica literal em 6 dias. O livro, organizado por John F. Ashton, pretende desafiar o consenso científico em torno da teoria da evolução, apresentando uma perspectiva diferente sobre a origem da vida e do universo. A obra se divide em 2 seções: Ciência e Origens e Religião e Origens. Na primeira, os cientistas abordam as falhas da teoria da evolução, utilizando argumentos baseados em áreas como a termodinâmica, a bioquímica, a geologia, a astronomia e a teoria da informação. A segunda seção expande a discussão para o plano filosófico e teológico, explorando a compatibilidade entre a fé cristã e uma cosmovisão criacionista. Ao longo do livro, os autores demonstram que, mesmo em campos como a engenharia mecânica, a pesquisa médica e a química, as evidências apontam para a necessidade de um projeto inteligente. O Dr. Jeremy L. Walter, por exemplo, argumenta que a segunda lei da termodinâmica essencialmente impede o desenvolvimento espontâneo do ecossistema terrestre ou da vida. Ele explica que a entropia, o processo natural de desordem crescente, torna improvável a evolução gradual da vida a partir de uma sopa primordial. O Dr. John K. G. Kramer, bioquímico, apresenta o conceito de complexidade irredutível, afirmando que um órgão ou um organismo não poderá funcionar nem será selecionado até ser minimamente funcional. Neste nível, ele deve ser enormemente complexo e dependente de muitas outras partes do sistema. Ele argumenta que a vida, mesmo na sua forma mais simples, requer um número mínimo de componentes complexos que não poderiam ter evoluído separadamente. O Dr. Jonathan D. Sarfati, químico-físico, aborda os problemas da teoria da evolução química, destacando a dificuldade de se formar moléculas complexas como proteínas e DNA por processos aleatórios. A probabilidade de formação, por meio de um método de combinação aleatória, dessa molécula de proteína de tamanho médio, contendo os resíduos de aminoácidos numa determinada sequência, é de apenas 1 por 10.451. Ele argumenta que a quantidade de matéria necessária para que essas moléculas surgissem por acaso seria uma quantidade de átomos de carbono cerca de 10.401 vezes o tamanho da Terra. O Dr. Timothy G. Standish, biólogo, analisa a analogia dos macacos datilógrafos, utilizada por Richard Dawkins para defender a evolução. Ele argumenta que os organismos são feitos de células, e essas células são compostas de pequenas máquinas de proteína que realizam as tarefas da célula. Ele demonstra que a seleção natural, como é proposta por Dawkins, não poderia funcionar para produzir proteínas complexas, pois ela dependeria da existência prévia de proteínas não funcionais, o que é improvável. Em 6 dias, apresenta um panorama abrangente de argumentos científicos e teológicos contra a teoria da evolução. O livro é um recurso valioso para aqueles que desejam compreender as diferentes perspectivas sobre as origens da vida e do universo, e para aqueles que buscam fortalecer a sua fé cristã diante dos desafios do mundo moderno.